Boa tarde, noite, amigos e irmãos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estamos agora começando pelos próximos 15 minutos a conversar sobre Espiritismo. Simples assim. Hoje nós vamos ver sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. E o item 12 é a beneficência. Mas antes de começarmos propriamente o estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos dizer assim: Jesus querido, nesse momento em que nos unimos através das ondas da internet, que os nossos pensamentos, corações e emoções estejam unidos, buscando o seu coração, para que possamos nos comunicar, encarnados e desencarnados, com o Senhor, buscando e pedindo o entendimento do que os Espíritos nos trouxeram, através de Kardec, através dos médiuns que colaboraram com ele, para que possamos colocar para dentro de todos nós um pouco mais do seu amor, daquilo que nós conseguimos entender como o seu amor, que temos certeza que é muito maior. Que haja paz nos nossos corações e boa vontade em aprender. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Bom, quando nós observamos as palavras ditas no item 12, São Francisco de Paula, né? Ele começa nos dizendo assim: sede bons e caridosos. E aí acrescenta, né? Amai-vos uns aos outros. Quando nós percebemos bem isso, né, a profundidade dessas palavras, nós percebemos como é difícil isso aí. Como é complicado na nossa faixa evolutiva colocarmos isso em prática. Porque nós temos as nossas diferenças, nós nos sentimos feridos nas nossas vaidades e orgulhos com determinadas atitudes. Amar quem nos ama é relativamente fácil. Mas amar aquele desconhecido, amar aquele outro, que é um outro capítulo, não é? Amar os vossos inimigos é uma coisa mais complicada. Mas o início do item 12 diz uma coisa muito séria que a gente pode ler assim, de repente, passar sem nós nos tocarmos. Diz assim: sede bons e caridosos. Aí é o ponto que a gente precisa entender. No momento em que nós fazemos isso, nós precisamos perceber que nós não estamos fazendo isso para fora. Nós não estamos amando o outro para fora. É muito o amor que nós dirigimos, a caridade que nós dirigimos, é endereçado para fora, mas ela mexe principalmente conosco. Ela vai tocar o nosso coração. Se o carinho que eu tenho, se o amor, se a simpatia que eu tenho com relação ao outro, se vai fazer alguma coisa no outro, nós não temos esse controle, nós não podemos dizer que isso vai ter um efeito na outra pessoa. Em realidade,
nós só temos a capacidade restrita de mexer conosco, nós mesmos. Então, quando nós somos bons, quando nós somos caridosos, quando nós buscamos amar o próximo, isso é benefício para nós. A gente roda, é sério, se nós observarmos isso, a gente roda, vai para cá, vai para lá, estuda isso, estuda aquilo, mergulha na ciência, na filosofia espírita, não é? Na parte religiosa, mas a gente toca, acaba chegando num pontinho fundamental. E isso, às vezes, normalmente passa batido no nosso dia a dia. Esse ponto fundamental é a segunda parte do segundo mandamento que o Cristo colocou como de suma importância. Nos 2 mandamentos que ele sintetizou, ele disse: todas as leis e todos os profetas estão nesses 2 mandamentos. Quando nós conseguimos fazer isso, a coisa está resolvida. E a segunda parte do segundo mandamento é fundamental na nossa existência, na nossa vida. O segundo mandamento é amar ao próximo, a segunda parte é como a si mesmo. E a gente precisa entender que não é egoísmo, mas enquanto nós não conseguirmos desenvolver isso, nós teremos imensa dificuldade de colocar isso para fora. Como é gostoso fazer o bem. São Francisco de Paula, ele fala isso, não é? Na parte, já no final da mensagem dele, do item 12, ele fala assim: eu não vou falar de mim, né? Mas aí ele descreve o que é que as pessoas às vezes se espelham nele e como isso faz bem a ele perceber que as atitudes dele, os atos, as palavras, como incentivaram outras pessoas a fazer o bem. E isso é felicidade para ele. Isso é o que nós podemos chamar, né, de auto-amor. É amar a si mesmo. Isso é fundamental. Então ele tece dentro desse item, desse estudo, né, ele fala, deixa eu pegar aqui o livro, no segundo parágrafo, ele coloca assim: o Cristo não vos disse tudo o que se refere a virtudes de caridade e de amor? Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? E aí nós pegamos exatamente a palavra caridade, como entendia Jesus, está no Livro dos Espíritos. E o que é caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, sem exceção. Difícil toda a vida. Indulgência para as imperfeições dos outros. Eita, como é difícil isso, né? E perdão das ofensas. Então, só na palavra caridade, que é o que ele se baseia nesse estudo, ele toca, ele vai tocando em vários momentos a questão da caridade. Como isso é complicado, como isso é difícil. Mas nós só vamos conseguir isso fazendo. Se nós observarmos a prática que nós temos de vida, né, em qualquer setor, a Deusa, vou usar você agora para auxílio à instrução aí. A Deusa, quando no Natal, né, que ela faz aquela comidaiada, gente para chuchu, para a hora do almoço, e está todo mundo para sair, para ir para a rua, para levar, para fazer acontecer, todo mundo naquela agitação, não é? A Deusa
aprendeu há pouco tempo a ser ligeirinha na cozinha? Não. Ela vem praticando isso há anos. E ela é ágil, ela faz aquela montoeira de coisas porque ela treinou fazer aquilo. Ela fez. Nós, né? Como é que nós aprendemos a andar lá pequenininho, com 1 ano de idade? Nós começamos a aprender a sentar, daqui a pouco a gente aprendeu a ficar em pé, segurando nas coisas, depois nós demos o primeiro passo, como nós caímos, até que nós demos o primeiro, o segundo, o terceiro, corremos do papai para a mamãe, da mamãe para o papai, e hoje a gente nem se toca na dificuldade que era para andar lá com 1 ano de idade. Hoje a gente anda naturalmente. Ou seja, tudo que nós fazemos precisa ser treinado e praticado. A caridade, o silêncio, para que eu possa entender a dificuldade do outro e ter benevolência para com ele, para que eu possa entender a dificuldade dele e ter indulgência para o que nós chamamos de imperfeição do outro. Isso é prática. E nós, cada vez que fazemos isso, que conseguimos uma conquista dessa, nós conosco, eu comigo, vocês com vocês em si. Cada vez que a gente faz isso, isso nos enche de felicidade. Não é de orgulho, é de felicidade. Quando isso acontece, nós podemos dizer, né, que estamos crescendo espiritualmente, estamos nos desenvolvendo espiritualmente, estamos nos tornando pessoas melhores. Quando nós conseguirmos, sinceramente, nós conosco, eu comigo, né, entender que estamos praticando a primeira frase da página do Homem de Bem, não é o primeiro parágrafo, é a primeira frase do Homem de Bem, e eu não vou dizer qual é, que é para todo mundo ficar curioso e ir lá dar uma verificada. Quando nós conseguirmos entender que estamos praticando isso, nós vamos ver como nós somos felizes, como nós estamos nos amando. E Teresa d'Ávila foi categórica em dizer isso na questão das orações. Quando nós tivermos dificuldades com o nosso pensamento, quando tivermos dificuldade com o nosso dia a dia, do que queremos fazer, do que queremos pensar e temos dificuldade de colocar isso em prática, não é? Vamos trabalhar a parte material, vamos trabalhar o nosso corpo. Não é ginástica, não. É olharmos para a vida material e fazermos colocarmos esse sentimento de amor, não é, nas questões materiais. E aí nós vamos nos acostumando a fazer o bem. Estamos chegando no final dos nossos minutinhos aqui. Vamos fazer a nossa prece para nos despedirmos. Vamos dizer assim: Jesus querido, amigos espirituais, Teresa d'Ávila, tantos guias, os nossos guias pessoais, que torcem por nós, nos ajudem, nos despertem para que nós possamos realmente colocar em prática os seus ensinamentos, que nós possamos enxergar em nós um pouquinho de coisa melhor hoje do que fomos ontem. E podermos um dia realmente nos considerarmos como verdadeiros discípulos do Senhor. E que um dia possamos entender a nossa posição de filhos desse Pai maravilhoso, maravilhosamente justo e bom. Que o Senhor nos abençoe, Jesus, e que haja paz nos nossos corações.
Meus amigos, muita paz nos nossos corações, muita harmonia no dia de hoje. Fiquemos todos com Deus.